Condenado a quase 200 anos de prisão, decidiu colaborar com a força-tarefa da Operação Lava Jato. A expectativa é que ele faça uma delação premiada. Aliás, essa é a nossa pergunta para você que nos acompanha em áudio e vídeo. Se você acha que o Sérgio Cabral ainda tem algo a delatar, ainda tem algo a colaborar, se a Justiça deveria topar ou não essa delação premiada. Por causa da decisão do ex-governador, o advogado Rodrigo Roca, que o defendia desde 2016, deixou o caso. Segundo o jornal O Globo, Cabral poderia comprometer integrantes do Judiciário do Rio e do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, além de falar sobre obras da Copa do Mundo de 2014 e de uma compra de votos para que o Rio de Janeiro fosse sede dos Jogos Olímpicos de 2016. André Azar, começa com você esse bloco, vamos lá. Silvio, eu desconfio dessa delação. Pelo seguinte, a pergunta é: o que mais o Sérgio Cabral poderia oferecer em termos de informação valiosa que justificasse abrandamento da sua condição penal? O que sobrou, objetivamente? Toda a cadeia do crime, sobretudo aquela ligada ao executivo e ao legislativo, portanto a atividade política per si, ruiu, caiu, está tomada. Pode ser que falte detalhamento de um ou outro nome, mas está todo mundo citado. Ponto final. O que sobrou, se não o Poder Judiciário? Porque, convenhamos, né, na história da Lava Jato, inclusive nacional, é muito curioso que os políticos e os empresários e a iniciativa privada sejam os atores principais, praticamente exclusivos, do grande conjunto corruptivo. Não tem juiz, não tem desembargador, não tem ministro do STJ, não tem ministro do Supremo. Quando aparece, some. Então, nós vamos acreditar que alguém condenado a 200 anos vai fazer uma delação premiada, aceita pelo Ministério Público, acusando agora o Poder Judiciário, no caso aqui do Rio de Janeiro, provavelmente desembargadores do Tribunal de Justiça, aqueles que o julgam, aqueles que, portanto, podem tornar a sua pena em 300, 400 anos? Faz sentido isso para uma cabeça como a do Sérgio Cabral? Acho muito difícil, desconfio dessa delação premiada. Acho que o que falta, obviamente, é o Poder Judiciário, mas dado o poder do Judiciário no Brasil atualmente, é uma briga que nem o Sérgio Cabral, em busca de se safar, quererá comprar, creio. Joel, e a sua análise, hein? Pois é, tem que ver o que ele tem para entregar. Judiciário, quem sabe, dado que envolveu Olimpíada e Copa, talvez alguma relação com o governo federal aí, e Dilma, portanto, que não tenha sido não seja devidamente conhecida ainda, vamos ver. Eu, a princípio, tendo a acreditar que o Ministério Público e esse instituto em geral da delação premiada tem sido fundamental para o Brasil tomar conhecimento e para a Justiça poder fazer alguma coisa a respeito da real extensão da corrupção no Brasil. Então vamos ver, de fato gera alguma indignação, né? 200 anos de cadeia, depois disso chega para pedir a delação, mas acho que esse é o tipo de coisa que se julga pelos resultados. E eu fico esperando, cético, mas nem pessimista nem otimista, esperando os resultados. Ô Vera, e você, hein? O que você acha? O que esperar ou não esperar dessa delação? Primeiro que o melhor comentário sobre a delação do Sérgio Cabral foi o seu no Twitter. Silvio, que o Pero Vaz de Caminha deveria parar de escrever imediatamente. Foi muito bom. Segundo, eu falei sobre esse assunto no Jornal da Manhã de hoje. Eu acho que o Instituto da Delação Premiada, que começou a passar por um test drive mais específico, né, e mais contundente a partir da Operação Lava Jato, está precisando de um recall. Como um veículo, você fez ali os testes, ele funcionou bem, mas tem algumas coisas que precisa ajustar. Uma delas é o tempo que você pode fechar a delação premiada. Diz lá na lei, a qualquer tempo, não pode ser a qualquer tempo. Você tem de ter um mecanismo que ajude a solucionar os crimes e possa ser objeto de perdão judicial ou de redução da pena, etc. Mas a depender do que o cara oferecer, que você ainda não tenha descoberto. Em relação ao Sérgio Cabral, o que se sabe é um monumento. Sabe-se muito, tá quase toda a quadrilha dele presa. O que ele pode entregar dali, daquele esquema do qual ele era o chefe, aliás.
tem essa grande discussão jurídica sobre se o chefe de uma organização criminosa pode ser aceito como delator. Ele pode até ter informações sobre outras organizações criminosas que se relacionavam com a sua, mas naquele esquema do Rio de Janeiro, o chefe é ele. Então, o que ele vai entregar deste esquema que já não seja muito sabido, que não seja conhecido? Eu acho que o que ele puder entregar vai ser incidental e colateral perto do que já se sabe e não mereceria que ele recebesse algum tipo de benefício diante de tudo que ele promoveu. Bom, digamos que ele tenha sim o que entregar sobre o judiciário, que é um poder que passou mais ou menos incólume até aqui na Lava Jato. Ele deveria ter feito isso antes e não depois de condenado. Depois de condenado, isso vai ter um ar de vendetta contra o judiciário que o condenou a essa situação e de tentar livrar um pouco a barra dele. Todo o impacto que poderia haver deixa de existir com uma delação extemporânea, que não faz mais sentido para se resolver os casos. Então, eu acho que isso é válido para esse caso, é válido para casos como o dos irmãos Batista, que fizeram toda uma armação para fazer a sua própria delação, fizeram uma pré-delação ali muito arquitetada. Então, eu acho que esse mecanismo tem sim de ser aprimorado para que ele continue a surtir os efeitos muito positivos que ele surte, a meu ver. Mas está na hora de rever alguns dos itens referentes à colaboração judicial.